Se você não fosse careca, ao final dessa solução, seus cabelos cairiam. Vai ter um resto aqui, ó. Qual que seria, aonde que ele bateria aqui, se tivesse que chutar? No feeling. No feeling. É ali, mas aqui, ó. Eu acho que La parabolita. essa foi bonita, hein, cara? Olhando pra esse problema, eu posso falar pra você. Cara, eu nunca pensaria nisso. Qual que é atrás? Podemos acabar aqui o vídeo? Pode parar aí, né? Pode encerrar. Se você não fosse careca, ao final dessa solução, seus cabelos cairiam. Vai ter um resto aqui, ó. Vai cair esse resto agora. Vai cair? De tanta emoção. Cara, Porra! olha Aí que eu quero ver esse probleminha negócio, hein? bonito. Simples de entender. É? Olha só. Você tem aqui, engenheirão, um rio, ok? Aqui uma margem do rio, aqui a outra margem do rio. Distância D é a largura Perfeito. desse rio. Ok. Nós estamos vendo de cima, né? Isso, vendo de cima. Beleza. Ok. O rio tem uma correnteza com uma velocidade V constante. Então, se você jogou qualquer objeto em qualquer ponto, pum, ele já é empurrado para baixo Ok. com uma velocidade V. Tranquilo? O que Legal. vai acontecer? Um camarada vai sair do ponto A, ele quer atravessar o rio, beleza? Como que ele vai proceder? O tempo inteiro, o barco, né, vai ter uma velocidade aqui, V também, módulo V igualzinho da correnteza, de modo que ela sempre aponta para o B, que é o ponto que está oposto ao A aqui. Ou seja, se não tivesse correnteza, esse cara com a velocidade V apontando para o ponto B, ele ia só ter uma trajetória retilínea. Perfeito? Perfeito. Só que como existe correnteza, a correnteza vai empurrando o cara um pouco para baixo. Então, por exemplo, sei lá, em algum momento, o nosso camarada do barco vai estar aqui. Com a velocidade apontando pra cá. Ele vai ter, na verdade, duas velocidades, né? Ele vai ter a da correnteza, jogando ele para baixo, e a velocidade própria do barco, ou seja, a velocidade do barco em relação à água, é uma velocidade V e que aponta diretamente para o ponto B. Sacou? Então Módulo o tempo V inteiro, também. módulo V também. O tempo inteiro ele tem duas velocidades de módulo V. A da correnteza, jogando ele para baixo com velocidade V, e a própria do barco, que vale sempre V. Cacete. A diferença é que o que? Essa aqui muda de direção o tempo inteiro. Aham. Porque dali a pouco ele vai ter avançado um pouquinho para cá, mas vai ter caído um pouquinho para baixo por conta da correnteza, e aí vai mudar a direção da velocidade dele. Consequentemente, o módulo da velocidade também sempre muda, né? Se eu fosse fazer a velocidade resultante do cara aqui, que seria uma soma vetorial, cada hora ia apontar para um lado e valer uma coisa diferente. Essas componentes são fixas, né? Sacou? Entendi. Por exemplo, no início, O resultante- bem no início aqui, como é que seria, né? Ele tem Seria só V V. para baixo Seria e V V para frente. Então V seria raiz de V dois. raiz de 2, Perfeito. apontando a 45 graus. Aqui já nem sei mais que ângulo é, nem dá para calcular, enfim. Simples de entender, o que eu falei, mas já sabe que tem uma complexidade do problema. A Cacete. pergunta é, aonde esse cara vai parar? Onde que ele chega do lado de cá? A que distância ele chega do ponto B? Né? É isso que eu ia perguntar. Sacou? Como é Nada que é essa garante travessia? que ele vai chegar... É, porque se ele chegar aqui embaixo, aí ele vai ficar parado, né? Isso, ele atravessou. Uma hora ele vai bater aqui. A pergunta é essa. Onde que ele bate aqui? Entendi. Como é que é essa travessia? A gente pode até discutir mais coisas. Não, como é que entendi, mas é que eu falo assim, porque se ele eventualmente bater aqui... Aí não tem mais correnteza. Ele teria... mas aí teria uma velocidade para baixo V e outra velocidade para cima V, porque ele estaria apontando para cá, então ele ficaria parado. Zerou, né? parou ali. Mas ele quer isso mesmo. Ele Tá, quer chegou chegar ali, lá. tá, bateu, entendi. Chegou ali. A pergunta é isso. Onde que ele chega ali? Como é que é esse movimento aqui? Não é muito trivial, né? Qual que é a trajetória? Será que a gente consegue calcular? Qual é a trajetória? Essa é a pergunta. Você bater no olho aqui, cara, você desconfiaria de algo ou não? Você fala, bicho, menor ideia de Com o nada. coração, No feeling, no feeling. qual que seria, aonde que ele bateria aqui, se tivesse que chutar? Em função de D, né? A única parada. Não, eu não sei não. Não, é. Ah, não, é. Seu Eu feeling ia- é ser o seguinte, ele bate um pouquinho pra baixo. É ali. ali, mas aqui, ó. Eu acho que aponta onde você acha que ele vai bater. Aqui, eu vou bater aqui, ó. Aponta Aqui, aí, ó. beleza. Tá, justo. Cara, Cara, sei lá, velho. vamos lá. Na minha cabeça ele descreveria, sei lá, uma exponencial. Um segundo grau ali. Não sei. Mas isso é 100% chute. chute. 100% chute. Olha só, engenheirão, vamos fazer um negócio aqui. Isso aqui você conhece. Então eu vou primeiro fazer uma breve digressão de algo que você conhece. Tá, então bora. Só pra gente talvez Não, mas que entender melhor esse problema problema. muito doido, velho. Olha que interessante. Vamos pegar um ponto, beleza? Um ponto. Vou chamar esse ponto aqui de F. Tá bom? Vou até mudar esse ponto B, também vou chamar de F.
Pra gente entender a analogia aqui. Olha que interessante, Gerão. Acompanha meu raciocínio aqui, velho. O problema é que toda hora ele tá mudando a velocidade ali. É embaçado. Muda a componente resultante e todas as componentes, né? Porque inicialmente não tinha, só tinha uma composição. Se for pensar em eixo XY, o tempo inteiro o Vx muda e o tempo inteiro o Vy muda. Pois é. Porque essa velocidadezinha aqui, né? Ela tem uma componente X e uma componente Y. E se ela tá mudando de direção... Vai diminuindo a X, né? Cara, é uma pique isso aqui. Vai sempre diminuindo o X e vai aumentando, vai diminuindo a do Y. Não, velho. Complicado, né? Mas vamos lá, vamos fazer essa digressão aqui que você vai curtir ela. Veja bem, engenheiro meu amigo, suponha que tenhamos uma reta e um ponto. O que seria, engenheiro Man? Essa aqui eu acredito que você conheça, você tem um certo grau de familiaridade com isso. O que seria o lugar geométrico de todos os pontos que são equidistantes desse ponto e dessa reta? La parabolita. A gente chama isso de parábola, definição geométrica da parábola. Então, ou seja, se eu pegar esse ponto aqui, eu constato a que distância que ele está do ponto F, x. A que distância que ele está dessa reta, x também. Se eu pegar todos os pontos, né, que satisfazem essa propriedade, ou seja, estão a uma mesma distância do ponto F e da reta verde, isso é o que a gente chama de parábola. Perfeito. Então vamos desenhar ela mais ou menos aqui assim. É isso? Beleza. Todos esses pontos estão equidistantes do F e de D. Perfeito. Inclusive esse pontozinho aqui, o mais baixo, né? O ponto médio aí, seria, né? Exatamente. Seria o nosso vértice da parábola. Perfeito. Se, por exemplo, essa distância, se eu chamasse ela de D, então eu vou até mudar isso aqui, né? Chamar essa distância de D. Aqui, por exemplo, você teria que ser D sobre 2. Perfeito. Para satisfazer a nossa propriedade, que é esse ponto tem que estar à mesma distância da reta Perfeito. e do ponto. Beleza. Isso é o que a gente chama de parábola. Definição geométrica de uma parábola. Beleza. Talvez nem todo mundo conheça, né? Talvez a galera conheça a parábola mais lá do y igual a x2, né? Mais bx mais c e tal, mas é a mesma parábola que nós estamos falando. Perfeito. Só que aqui a gente está dando uma definição geométrica. Perfeito. Exatamente. Se você não conhecia, quando você for estudar geometria analítica e tal, você vai conhecer esse negócio aqui. Beleza, é a mesma coisa aqui. Ok. Dito isso, engenheiro Man. Você tá preparado? Ô, rapaz, só tô ansioso aqui já. Pra quem quer ver essas feitiçarias físico-matemáticas, algébricas, aí, cara, vou ter que te mostrar. É aqui. É lá no GFE, o Guia de Fórmulas Explicadas. Você já pode adquirir seu exemplar, tal de física na mão do engenheiro. Ficou bonito demais, cara. Maravilhoso. De verdade, cara, sem caô, o melhor material que pelo menos eu já produzi, Geraldo. Não, eu também. O seu não sei, foi. Ficou aqui muito... do Universo Narrado Ficou diferente. Melhor matéria. Não, você tá doido. Então tá aí, do zero ao nível Itaime. E esse tipo de reflexão que eu trouxe aqui, cara, é baseado num problema que eu coloquei no GFE, tá bom? Só pra você ficar ligado aí. Então, ó, tá aí, clica no botão pra você adquirir o seu exemplar e dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, não sei quando, pode ser que esteja disponível ainda a assinatura vitalícia do Universo Narrado, onde você paga uma vez e tem acesso a todos os nossos cursos para sempre e tal. Clica aí. Veja bem, Gerão, olha que negócio interessante. Vamos lá. Inicialmente eu estou a uma distância D daqui. Perfeito. Olha o que eu vou fazer, cara. Eu vou pegar e puxar uma distância D para baixo desse ponto A aqui, que é o ponto de onde eu saio. Eu estou indignado já, viu, velho? Vou puxar. Por quê? Já enxergou que vai lá? Não, né? Enxerguei ainda não. Olha só. O problema é esse. Traça essa reta aqui, ó, pertinho. Rapaz, quase que eu acertei. Aqui, ó. Traça essa reta aqui. Que reta é essa? Cara, é uma reta horizontal, beleza? Faz 90 graus aqui, que está a uma distância D abaixo desse ponto. Olha que interessante. Você concorda comigo que esse ponto A, ele está a uma mesma distância do ponto F, que é D, e dessa reta, que é D. Perfeito ou não? Sim ou não? Desgramado, hein? Enxergou? Olha que interessante. A mesma velocidade com que eu me aproximo da reta vermelha... Você se aproxima do ponto. É a velocidade com que eu me aproximo do ponto. Aí é zoado, hein, velho? Logo, se eu começo a uma mesma distância de F e da reta, e se é a mesma velocidade com que eu me aproximo da reta é a velocidade com que eu me aproximo do ponto, o tempo inteiro eu estarei a uma mesma distância do ponto e da reta. Ou seja... Podemos acabar aqui o vídeo? Pode parar aí, né? Pode encerrar.
Respondemos então, mas ainda não respondi a pergunta. Cacete. Aqui a gente já tirou uma conclusão, que é a trajetória desse cara é uma parábola. Inclusive eu consigo desenhar ela, sim ou não? É uma Demais. parábola. Aqui vai ser o vértice. Não. O vértice é mais ou menos no meio do caminho. Peraí. Pô, ficou toscaça minha parábola aqui, né? Mas é porque isso aqui é minha reta, minha diretriz. Isso aqui é meu foco. O vértice tá onde? Tá. No meio do caminho. Aqui é a reta da qual a gente está se aproximando, mas não entendi. Sacou? Perfeito. Ficou meio zoado aqui? A reta rosa ali vai ser a diretriz, né? Essa reta rosa é a minha diretriz, exatamente. Sacou? Então, para quem não chegou tudo aqui, então, eu vou traçar uma parábola e vou recapitular o raciocínio para a gente tentar justificar o que de fato é uma parábola. Perfeito. Vamos lá. Ó. Estaria aqui nossa parábola. Desenhei ela passando para lá, né, mas pro lado de lá ela não existiria. Uhum. Veja bem, qual é o nosso raciocínio? O barco sai daqui. Eu estou a uma distância D do ponto F e uma distância D dessa reta vermelha. Por que uma distância D dessa reta vermelha? Porque eu escolhi essa reta vermelha. A reta vermelha é a reta que está D abaixo. Perfeito. Justamente para eu cair nessa propriedade geométrica. Em qualquer ponto que eu pegasse o nosso carinha, cara, qualquer ponto, vamos pegar ele aqui. Como que funcionam as velocidades dele? Cara, ele se aproxima com velocidade V da reta vermelha e ele se aproxima com a mesma velocidade V do ponto F. Ele tem uma velocidade V que aponta diretamente para F. Então ele está se aproximando a uma mesma velocidade, tanto de F quanto da reta vermelha. E se ele começa equidistante das duas, então o tempo inteiro ele estará a uma mesma distância, tanto do F, que é o foco, quanto da reta vermelha. E a figura geométrica que satisfaz essa propriedade, né, estar a uma mesma distância de um ponto dado e de uma reta dada, é a parábola. Essa reta dada é o que a gente chama de diretriz da nossa parábola, diretriz. E esse ponto dado, que eu chamei de F, é o foco da nossa parábola. Consequentemente, o que a gente sabe, né? Existe uma reta aqui, ó, vertical, ou melhor, perpendicular à nossa diretriz, que passa por F e pelo vértice, né? Uhum. Então existe uma reta perpendicular à nossa diretriz, que passa por F, que passa pelo vértice. Então eu sei que esse ponto aqui, onde ele vai cair, vai ser bem o vértice da parábola. E ele estará a uma distância o quê? Se isso aqui vale de fato D, eu usei D aqui de propósito, né, para ficar igual, ele vai bater aqui, ó, do outro lado da margem, a uma distância que gera um D sobre 2. Mano, estou indignado. Essa foi bonita, hein, cara? Fala a verdade. Estou indignado, velho. Solução sem absolutamente nenhuma conta. Nenhuma conta. Só usando conta. A definição geométrica da parábola. Nenhuma conta. Olha que pica, porque se você for parar a pensar, o que você falou, a gente tende sempre a pensar em eixos cartesianos, x e y. Se você pensar em x e y, velho, você fala, bicho, não dá, toda hora muda, é muito complicado de você entender. Agora, se você pensar... Eu tava pensando, eu achei que você ia lançar um cálculo, um trencinho. Dá para fazer, eu poderia te provar matematicamente, aí eu teria que usar cálculo integral diferencial. Eu poderia te provar matematicamente que dá uma parábola, achar a equação dessa parábola. Entendi. Sacou? Na verdade, você já fez uma prova matemática. Mas quando eu dizer algébrica. Algébrica. Você ia definir qual que era essa curva. Eu consigo te mostrar a equação matemática dessa curva, Entendi. Que ela bate em que ponto é esse. Que relação entre x e y é quadrático. Exatamente. Dá para você fazer isso, mas aí tá maluco. A beleza do que a gente fez aqui nem se compara. Aí você mata a beleza do negócio. Se compara. Mas olha que raciocínio quanto intuitivo. Porque quase sempre que a gente vai estudar um problema de física, ainda mais assim, composição de movimento, né? Barquinho atravessando o rio, você vai sempre sobrepor a velocidade da correnteza com a velocidade do barco. Fazer uma soma vetorial e tal. Só que aqui, como você mesmo identificou, ia ficar muito complexo justamente porque esse vetor verde fica mudando de direção o tempo inteiro e tal. É um negócio muito complicado. Então não é um negócio trivial. E aqui a gente faz um negócio, se for parar a pensar, é até muito estranho. Que é, se você for parar a pensar, o que eu escolhi observar aqui? Eu escolhi analisar o movimento em dois eixos. Um eixo é o vertical, que é a direção da correnteza. O tempo inteiro V para baixo. E o outro eixo, na verdade, ele é variável, né? Ele não é um eixo fixo. Exatamente. Ele é o eixo que vai da onde o cara tá até o ponto F. Isso é muito estranho. Como é que eu vou analisar o movimento num eixo variável? Né? Só que isso a gente faz de vez em quando em física. Por exemplo, quando você vai estudar um movimento que é circular. Por exemplo, um pêndulo oscilando. Quais são as direções? Entendi. Sacou? É radial É radial e tangencial. Entendi. Então, por exemplo, se o cara se ater a esse lance, então eu tenho que pegar dois eixos fixos x e y. Decompõe as forças no eixo y e no eixo x. Boa analogia. Vai dar merda. Não é bom. Como que são os eixos, cara? Um eixo é o eixo centrípeto ou radial e o outro eixo
é o eixo tangencial. Só que esses eixos, eles vão mudando, né? Mudando o tempo inteiro. O tempo inteiro ao longo do movimento. Perfeito. Então, por exemplo, aqui embaixo, eles são tipo XY, vertical e horizontal. Mas aqui não. Então, é um sistema de eixos, são direções que estão alterando. Sim. Mas para estudar esse movimento, essa é a análise que você faz. É que é algo um pouco parecido com isso, né? Sim, sim, sim. Você tem uma direção que é fixa, mas a outra vai alterando. Ali Quando muda você os lê dois, sobre né? essa ótica, ali muda os dois. Quando você lê sobre essa ótica, aí você consegue, por exemplo, enxergar essa interpretação aqui. Cacete. Muito bonito, hein, Gerão? Ó, velho. Lê sobre dois. Esse é um dos problemas bonitos que eu já vi de física. Doido demais, né? Esse é muito bonito. O problema, cara, vou te falar. Nível ITA, difícil. Você jogar isso aqui numa questãozinha aberta, Ah, não. porque eu te falei, quase todo mundo vai tentar pegar a álgebra. Pega VX, decompõe, cara, você vai ter que usar cálculo diferencial pra você fazer. Não, com seria uma das certeza. questões mais difíceis, se não for a mais difícil da prova. Não, com certeza. Mas, se você olha por essa ótica aqui, cara, o problema fica muito simples. Nossa. Mas é aquilo. Como é que eu vou ler sobre essa ótica? Cara, eu acho que esse é um tipo de problema, e por isso que lá no GFE a gente fez questão de fazer isso, né? Toda forma que a gente discute, tem vários exemplos resolvidos, nível 1, nível 2, nível 3, questões resolvidas mesmo. Por quê? Porque esse é o tipo de questão, cara, sendo bem sincero, se o cara não viu a resolução disso aqui uma vez, é muito difícil ele na hora da prova ter essa sacada. Entendo. Só que se o cara já viu, ele já tem isso no repertório. Perfeito. Bate um problema desse, nem precisa ser idêntico, mas o cara já tem essa carta na manga. Perfeito. Por isso que a gente fez questão, inclusive, cara, de colocar vários exemplos resolvidos, das questões mais simples até as mais complexas, porque na resolução você aprende muito, né? Você aprende a desenvolver o raciocínio e aumentar o seu repertório de ferramentas, né? É uma etapa necessária, principalmente para quem vai fazer MITA aí, né, cara? Exato. Realmente tem aqueles problemas que você, a primeira vez que você olha para ele, eu posso dizer que, olhando para esse problema, eu posso falar para você, cara, eu nunca pensaria nisso. Mas agora, agora tendo visto uma vez, quando você vê um problema tipo esse, você já tem essa... aí você já, fala, pô, teve aquele já problema. liga pelo menos a chavinha e fala assim, pô, velho, tem uma possibilidade aqui, né? Na matemática a gente também faz muito isso, né? Adquirir repertório é uma parte básica, uma parte elementar aí da sua preparação, né? Muito doido, né? Muito, velho, sério mesmo. Esse problema é muito pica. Então, meu querido, se surpreendeu até o engenheirão, o mínimo que você tinha que fazer era adquirir o GFE, o Guia de Formas de Ou Física. caiu mesmo aqui, velho. Que a reflexão veio de lá. Agora, o de matemática vai ter que adquirir também, porque é a mesma pegada. É a mesma proposta, só para matemática. Então lá você vai se divertir tanto quanto, porém para matemática. Tamo junto. Nice.